Existem pequenas coisas que deixam uma mulher muito mais elegante e quase ninguém percebe. São coisas que não são necessariamente caras, na verdade, algumas são até muito simples, mas que mudam completamente a forma que você é percebida. São detalhes práticos que deixam a sua rotina mais simples, que deixam a sua imagem mais sofisticada e a sua presença mais elegante. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vinda. Eu sou Jaine Bezerra, eu sou estrategista de marca pessoal e de imagem, e a minha missão aqui é ajudar mulheres a comunicarem o seu valor, elevarem, a sua imagem e comunicar o seu valor enquanto mulher e profissional, para que assim possam ocupar o seu espaço com elegância e personalidade. A elegância, muitas vezes, ela está em pequenas coisas que evitam ruídos na sua imagem. Jaine, o que é ruído? Ruído é aquilo que comunica o contrário do que você quer passar. Então, são coisas que atrapalham a sua imagem, que comunicam a mensagem oposta da que você deseja transmitir. Então, a elegância está muitas vezes nessas pequenas coisas que eliminam esses ruídos, que reduzem esses excessos, exageros, ou até uma imagem de descuido, de desorganização. Por isso que hoje eu decidi trazer 10 itens que não apenas facilitam a sua vida, mas que também tornam a sua imagem mais elegante. E vamos começar então com o primeiro item, que poucas pessoas falam sobre esse item, mas eu particularmente acho um item bem útil e elegante. Depois que eu descobri ele, eu não fico mais sem e recomendo para todo mundo, que é o gancho portátil para a bolsa. Então, se você já assistiu aqui a vídeos meus anteriores, provavelmente você já sabe que não é nada elegante deixar a sua bolsa em cima de uma mesa em um restaurante, por exemplo. Existem algumas maneiras mais elegantes, como por exemplo, deixar a sua bolsa nas suas costas, entre as suas costas e a cadeira, ou ainda no seu colo. Porém, essas opções elas podem ser um tanto quanto desconfortáveis, principalmente se é uma bolsa maior. Uma outra opção é você colocar a bolsa em uma outra cadeira do lado, só que esta nem sempre está disponível, Então é aí que entra o gancho portátil, que é um item muito simples, porém muito elegante, muito prático e muito útil. Como é que você utiliza ele? Simplesmente você vai colocar a sua bolsa aqui nessa parte, vai pendurar a sua bolsa aqui e vai colocar essa parte aqui sobre a mesa. Então, você vai encaixar na mesa, é muito simples, e a sua bolsa vai ficar pendurada aqui. Fica bem mais segura, porque a bolsa fica próximo de você, bem mais prática, mais confortável, porque você não vai estar com a bolsa no seu colo, não vai colocar a sua bolsa no chão também, por exemplo, e sem contar que é muito sofisticado. E o próximo item que eu também acho que toda mulher elegante deveria ter e que eu não abro mão é o shortinho modelador que você usa por baixo de saias ou de vestidos, por exemplo. Então ele traz uma segurança a mais ali pro look, se você está usando um vestido mais esvoaçante, uma saia mais esvoaçante, por exemplo, mas também traz mais conforto, porque você vai reduzir ali o atrito entre as pernas. E o principal que eu acho é que ele traz um acabamento muito mais impecável para algumas peças. Então, por exemplo, aqueles vestidos ou saias que ficam um pouco transparentes, não fica nada elegante aquela coisa mostrando, a peça íntima, ou então marcando muito a roupa. E quando você coloca um shortinho desse, ou até uma calcinha também sem costura, fica um outro acabamento, uma outra imagem, com outra polidez, um refinamento ali, muda realmente completamente a imagem. Então eu acho uma peça muito útil que não pode faltar no guarda-roupa de uma mulher elegante. Eu tenho um na cor bege, que fica bem discreto, não dá pra ver, e realmente eu não abro mão do meu shortinho, eu uso muito, principalmente para trazer esse conforto e esse acabamento, essa polidez para a imagem. A terceira peça que eu também acho que uma mulher elegante deveria ter é o cabide aveludado. Eu já até falei aqui em outro vídeo sobre essa peça, porque é uma peça que realmente eu acho muito útil. E é um item que parece um detalhe, e de fato, quando você tem um cabide de veludo, você está se atentando aos detalhes, mas detalhes esses que fazem toda a diferença. Então, um cabide desse aqui, quais são as suas vantagens em relação a outros cabides, como de plástico, por exemplo? Esse cabide aqui, por ser de camurça, aveludado, ele tem uma aderência maior à peça, então a peça não fica escorregando, principalmente peças mais leves, peças de seda, por exemplo. Mas não só isso, essa cobertura aveludada dele também evita que puxe o fio da peça, como alguns cabides de plástico ou madeira podem fazer, sem contar que ele também é belíssimo, traz uma outra cara para o seu guarda-roupa, para o seu armário, fica bem mais sofisticado,
organizado, as peças ficam bem menos amassadas também. Então é um item que eu também recomendo que você tenha. Se você não pode comprar para todas as suas peças hoje, que você tenha pelo menos para aquelas peças mais delicadas. Próximo item que uma mulher elegante também precisa ter no seu armário, no seu guarda-roupa, é uma lingerie, principalmente, né, um sutiã bege, preferencialmente sem costura também. Porque não existe nada mais deselegante no visual do que um sutiã aparecendo, né? Aquela alça aparecendo, aquela costura marcando. Isso realmente arruina a elegância do look. Então, eu hoje tenho simplesmente apenas 3 sutiãs, isso mesmo, 2 beges e um preto, que eu raramente uso o preto, eu só uso mais os beges, justamente por conta dessa cor, que fica muito mais fácil de não aparecer ali, né, não mostrar, fica bem mais discreto. Então você não precisa ter ali um monte, várias peças, né, de sutiãs. Não precisa, até porque talvez você nem use, ainda mais se for vermelho, vinho, que tem renda, às vezes fica marcando ali na peça. Então você até pode ter, se você quiser ter, mas não deixe de ter esses que são mais coringas mesmo, né, nessa cor bege e preferencialmente também que não fique marcando ali na peça. Próximo item que eu também acho que uma mulher elegante deve ter em casa para aquelas horas necessárias, nem sempre, mas às vezes se faz necessário. Eu também não uso desde sempre, eu descobri não faz tanto tempo assim, alguns anos sim, e depois que eu descobri eu não fico sem, que é a pomada anti-frizz. Então, gente, aquele frizz que dá nos cabelos da gente, principalmente nos dias mais úmidos, não tem a menor condição. Derruba o refinamento do cabelo, o acabamento, a polidez e realmente traz muito ruído para a imagem, porque fica o oposto da elegância, né? Que é aquela organização, a sua imagem em ordem, uma polidez. Então, quando você usa a pomada anti-frizz, ela dá ali uma proteção para esses dias mais úmidos e dá aquele alinhamento, aquela controlada nos fios mais rebeldes. Hoje mesmo, por exemplo, está um dia muito úmido e meu cabelo foi uma briga hoje, eu e ele, entendeu? Eu precisei usar a pomadinha e realmente deu uma ajudada, porque assim, não tá maravilhoso aqui, podemos perceber, porque tá realmente tenso o friso, a umidade, mas antes de passar a pomada, acredite, estava bem pior. Então ela realmente salva, principalmente também naqueles penteados, naquela estética mais clean girl, né, mais lambidinho, ou então rabo de cavalo bem alinhado, penteados mais alinhados, fica também realmente um acabamento impecável. Então é sim um item que eu não abro mão hoje em dia. Próximo item que eu também dou sempre aqui essa dica, mas nunca é demais, é a fronha de seda ou de cetim. Ela vai também te ajudar nessa questão de redução dos frizz, né, do frizz, porque como a seda ou o cetim, ela é uma fibra mais lisa, né, o tecido é um tecido mais liso, diferente de um tecido poroso, ela não vai absorver a água dos teus cabelos. Então ela vai também manter os teus cabelos mais tempo, mais hidratados, vai manter até aquela chapinha, aquela escova por mais tempo e vai reduzir o frizz porque vai amassar menos por ser lisa, né? Ela vai amassar menos, ela vai mastigar menos os teus fios, vai amassar menos o cabelo e vai amassar menos até a tua pele. Então realmente é uma dica de beleza maravilhosa. Pode ser a de seda ou a de cetim, obviamente, se você pode, a de seda vai ser infinitamente melhor, por isso também ela vai ser mais cara, vai ter um preço ali mais alto, é uma fibra mais nobre. Já a de cetim, ela vai ser mais barata, porém ela vai ter ali uma qualidade menor, uma qualidade inferior. E como eu também já falei aqui antes, inclusive a fronha de seda, né, é uma excelente opção de presente elegante se você quer presentear ali uma amiga, por exemplo. Próximo item que eu também não fico sem e recomendo que toda mulher elegante tenha um em casa é o raspador de língua, que eu também já falei aqui várias vezes desse item. As pessoas também adoraram quando eu trouxe aqui, muitas pessoas não têm conhecimento desse item. E o raspador de língua, ele serve para quê, minha querida? Obviamente raspar a sua língua, não é mesmo? Claro que se você não puder ter um, você pode raspar com uma colher de metal, que vai ter praticamente o mesmo efeito, ok? Só que claro que o raspador, ele é bem mais interessante, porque ele é feito para isso, não é mesmo? Já indo mais para que raios eu vou raspar a minha língua? Eu já escovo a minha língua com uma escova. Minha querida, quando você escova a sua língua, você não está raspando, você está espalhando as bactérias, os fungos e afins da sua língua. Então vamos lá. Quando você acorda de manhã, passou a noite inteira ali, você vai acumulando uma saburra lingual, aquela massa branca que tem fungos, bactérias que passaram a noite ali se proliferando, ok?
E aí o que acontece? Isso vai causar mau hálito, isso pode prejudicar a sua saúde dental, com certeza. Porém, vai muito além disso. Ela pode também prejudicar até a tua digestão e a tua saúde intestinal. Quando você raspa essa saburra pela manhã, você tira, elimina essas toxinas e aí você ajuda a prevenir, obviamente, problemas, né, dentais, mau hálito, mas também você auxilia na sua saúde intestinal e na sua digestão, porque essas bactérias elas prejudicam sim a sua digestão. Então, mais uma vez, já falei aqui também em outros vídeos, mas se você principalmente tem síndrome de intestino irritável, se você tem estufamento, má digestão, minha querida, raspe a sua língua, depois você me fala, tá bom? E eu não tô falando isso aqui à toa, pra quem não sabe, eu sou nutricionista por formação, atuei por alguns anos, e esse é um hábito que eu adquiri com esse meu conhecimento, passava aos meus pacientes e realmente é algo que mudou a minha vida, porque eu tenho síndrome do intestino irritável, já tive muitos sintomas e obviamente não foi só isso, né, vários outros manejos que eu precisei ter para controlar esse problema, né? Mas com certeza raspar a língua foi um deles que me ajudou muito. Hoje eu não tenho mais sintomas. Então, assim, eu recomendo demais que você tenha um desse, porque, claro, vai sim te deixar mais elegante, com um hálito mais saudável, com os seus dentes mais saudáveis, mas também com a sua saúde intestinal mais saudável, que isso também implica na nossa elegância, com certeza, inclusive no nosso humor, não é mesmo? Gente, saúde e elegância, ó, tão assim, ó. Por isso que eu vivo trazendo links da nutrição, da saúde pra cá, porque eu acho que casa muito, tem tudo a ver. Próximo item que uma mulher elegante também precisa ter é o hidratante labial. Ninguém merece aqueles lábios ressecados, não é nada elegante. Ainda mais se você, assim como eu, tem essa tendência, porque eu, de fato, eu posso tomar o tanto de água que for, entendeu? Eu posso hidratar, mas eu tenho essa predisposição aumentada de ter os lábios ressecados. Então eu não posso realmente ficar sem isso aqui. Quais são os que eu uso hoje em dia? Esse aqui que é o Bepantol Derma, tá? Ele realmente hidrata bastante. Se você usar à noite, por exemplo, no dia seguinte, já amanhece bem mais hidratado os seus lábios. Mas o meu queridinho, que eu sempre falo também, é o Amora Shine da Nivea, que é a minha cor romântica, eu sempre falo, por isso que eu sempre uso ele, eu acho belíssima essa cor. Combina comigo, né? Ela me valoriza, é a minha cor romântica do método Zyla, mas também porque também hidrata. Então eu uso hoje esses dois, tá? Recomendo muito ambos. E também não esqueça, obviamente, de se hidratar de dentro para fora. Então 35 ml por quilo de peso é uma quantidade suficiente recomendada de água por dia. Então multiplique o seu peso por 35 e obtenha aí a quantidade de água que você precisa por dia para ter uma hidratação também de dentro para fora. Uma hidratação eficiente. E o próximo item que eu também acho muito útil, se você pode, você tem em casa, é um vaporizador de roupas. Ele é muito prático porque você consegue passar a sua roupa com mais agilidade no próprio cabide. Eu vou deixar aqui o meu para vocês, tá? Esse aqui é o que eu uso, é o que eu tenho em casa, recomendo muito. É um investimento que de fato vale a pena, porque principalmente para você que não gosta muito de passar roupa ou que está com pressa, né? Você consegue, como eu disse, ter mais agilidade ali, consegue passar a peça no próprio cabide. E convenhamos que uma roupa amassada derruba também qualquer elegância, não dá para comunicar elegância com um look ali todo amassado. Então, sim, às vezes é muito necessário, principalmente se você tem peças com fibras naturais, né, como linho, algodão, vai ter que estar sim ali passando, porque amassam muito facilmente. E você ter um item desse que vai facilitar a sua rotina, com certeza vale muito a pena e faz com que você não tenha essa objeção de, eu não quero passar, dá muito trabalho, enfim. Sem contar que até o risco de queimar a peça é bem menor, praticamente nulo. E esse próximo item aqui é um item bem óbvio mesmo, tá? Eu acredito que toda mulher elegante já deve ter, muito provavelmente, mas o óbvio precisa ser dito, não é mesmo? E eu trouxe mais para recomendar essa minha maravilhosa chapinha. Então, o item é a chapinha. Eu já até falei aqui pra vocês em outros vídeos que eu uso muito a escova secadora, que ela realmente revolucionou a minha rotina capilar, porque manter os meus cabelos alinhados, organizados, né, é uma das coisas que eu acho mais desafiadoras na rotina, né, de uma imagem elegante. Eu acho realmente muito desafiador eu ter um cabelo fino, então dá um pouco de trabalho, naquela umidade, por exemplo, no calor, é uma complicação. Então, a escova secadora, que eu já recomendei aqui em outro vídeo, tá? Tá aqui o vídeo se você ainda não viu. Ela é maravilhosa, eu uso muito, porém, eu ainda uso a queridinha chapinha, não tenho como abrir mão dela. Então, por isso que eu trouxe ela aqui hoje, porque parece óbvio, mas ela não tem como não fazer parte da rotina, assim, pelo menos da minha rotina, sabe? Então, eu não abro mão.
mesmo usando a escova secadora, eu preciso ali também ter a chapinha para finalizar de uma forma que dure mais tempo aquele penteado. Então, por exemplo, a franjinha, a escova secadora fica simplesmente perfeita, fica belíssima, dá um volume ali. Eu recomendo muito que você tenha uma escova secadora, que eu não trouxe aqui hoje, mas se você tem franjinha, eu recomendo muito, porque fica muito linda a finalização, tá? Se você pode, obviamente. Mas ainda assim eu preciso depois finalizá-la com a chapinha para poder durar mais tempo, ainda mais nesses dias, né, que tem maior umidade, por exemplo. Mas eu basicamente sempre finalizo com a chapinha para durar mais tempo e ficar também bem bonita. E o cabelo também, né, a escova secadora, ela também deixa bem bonito, porém eu acho que ela não aquece tanto a ponto de deixar aquela coisa bem alinhada, principalmente quando os cabelos são finos, como é o meu caso. Então eu também uso muito a chapinha. Tudo isso para recomendar a minha chapinha, caso você, né, não tenha ou você queira comprar uma nova e queira uma recomendação. A minha é essa aqui da Taif, é a Style Pro Titânio. Então eu recomendo muito, é uma chapinha muito boa, eu tenho ela já há alguns anos e eu também não abro mão dela. No fim das contas, não são grandes coisas, mas são esses pequenos detalhes que tornam uma mulher muito mais refinada, muito mais sofisticada e até mais segura no dia a dia. Porque elegância não é só aquela imagem, né? Não é só aquela aparência. Por trás daquela boa aparência, daquela imagem refinada, existem os pequenos detalhes que precisam ser cuidados. Então, elegância é também sobre cuidado, atenção aos detalhes, conforto e organização. E agora me conta, eu quero saber de você, qual desses itens você já tem e qual item eu não trouxe aqui e você acha que toda mulher elegante também deveria ter porque é muito útil? Conta aqui, eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrita, ativa também o sininho das notificações para você receber um alerta sempre que eu postar um vídeo novo. Comenta aqui também sugestões de vídeos que você quer, né, que eu traga mais, e eu te vejo no próximo vídeo.